paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá. Oi, tudo bem, Sandro? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo bem, boa noite a todos, né? Boa noite ao pessoal que vai chegar aí no chat, né? Todos aqueles que vão assistir mais tarde, né? Que eles também sejam abraçados por todos nós, né? Nessa energia de amor. Exatamente. E é com alegria no coração que a gente inicia o primeiro sábado do mês de julho, né? Mais um mês, e cada vez que a gente se encontra, a gente vê os meses passando rapidinho, né? Sim. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto para darmos início com uma prece, é isso? Que possamos nos conectar ao mais alto, aos nossos anjos guardiões, que possamos ter um momento de reflexão positiva, que possamos estar na presença de Jesus e que nesse momento não exista distância, que todos nós possamos estar conectados num só pensamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, assim seja. Assim seja, Que bom vê-lo, Sandro, que bom. Opa! Que bom nós estarmos juntos aqui, né? Graças a Deus. Nós estamos reunidos por mais um Evangelho por Emmanuel. Exatamente. E esse capítulo, eu penso que todas as vezes que nos reunimos, não é por acaso, né? E esse capítulo, o capítulo 17 do Evangelho, 17, né? Do Evangelho, sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. E a gente tem vivido um momento, na atual circunstância, em que as pessoas têm apresentado tantos adoecimentos da alma, do corpo, da mente, e há quanto tempo isso foi escrito, né? Para poder nos lembrar da importância de cuidarmos desse envoltório que nos foi destinado. Vamos dar sequência nele, né? Sim. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Eu achei interessante, só comentando essa parte, né? Maceração do corpo, aquelas torturas, né, que as pessoas fazem, ou às vezes até quando fazem alguma promessa, que se penitenciam, né, o corpo para poder...
A penitência que eles fazem, né? Isso, penitência, vários tipos, e de várias religiões, vários deuses, né? Assim, não só o Deus do cristianismo, mas de várias orientações, a gente vê isso, né? Para tentar resolver uma questão moral, castigar o corpo, né? Interessante, né? Cuidar do corpo, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Ó, 3 palavras importantes. O corpo tem que estar são, disposto e forte. 2 sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. 2 violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Há também a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar a vida, né? O Espiritismo surge para esclarecer as relações entre o corpo e a alma, dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer. Não é martirizando o corpo que o espírito alcançará a perfeição, mas através da reforma íntima, da conscientização dos erros e da busca em não persistir nos mesmos. A reencarnação é um instrumento mais eficaz para o desenvolvimento do espírito. Perfeita. Eu fiz uma síntese aí desse capítulo, né, para que a gente pudesse comentar sobre ele, assim, de uma forma mais direta, né? Mas é muito bom. Diga-me aí, Sandro. Interessante que Kardec traz para nós, através dos espíritos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a nossa perfeição, né? Todos nós, um dia, nós vamos ser seres perfeitos, né? Sim. Assim como Jesus é perfeito, né? Assim como todos os grandes espíritos, né? Aqueles que trilharam a sua vida espiritual, né? Eles chegaram à perfeição. Nós também vamos chegar. Aí muitos desacreditam, né, Joel, meus amigos? Né? Mas como ser perfeito, né? Se a gente erra muito, a gente vive mais errando do que acertando. Então, a perfeição, ela depende de nós. E como nós estamos falando aqui sobre cuidar do corpo e do espírito, né, nós precisamos do corpo físico para nós termos um objetivo na nossa evolução espiritual, que seja uma encarnação terrestre, né? Aonde nós vamos trazendo os nossos desafios, né? Aonde nós vamos buscando, através da vida encarnada, ou seja, a vida no corpo físico, buscando a nossa reforma íntima, buscando o nosso equilíbrio espiritual. Mas Kardec toca num ponto muito interessante aqui, né? Ele fala da gente cuidar do corpo físico. Nossa, Sandro, mas não vamos cuidar do corpo físico e do espírito? Não, também. O corpo físico, ele é uma essência para a vida espiritual nesse plano terrestre, né? Então, nós precisamos cuidar bem do nosso corpo físico, cuidar bem dele, né? Se alimentar bem, né? Dormir bem, para que toda essa energia boa reflita para nós, né? Reflita através do nosso espírito. O espírito, ele precisa pensar bem, ele precisa agir bem. Como? Se o corpo físico, né, muitas das vezes está muito cansado, né? Ele tem muitas complicações físicas, né? Como que a gente vai conseguir desenvolver tudo isso entre o corpo e o espírito, né? Aí vem aquela frase, né? Corpo são, olha só, é interessante, né? Corpo são, mente sã. O que seja essa mente? Essa mente é o espírito que pensa, né? Então a gente precisa conjugar bem essas coisas. Então nós precisamos desse corpo físico bem cuidado, né? Bem alimentado, para que essas energias nos dão vontade de nós
buscarmos o equilíbrio através dele, né? Ou seja, exercitar o nosso espírito através do nosso corpo físico. Exatamente. E todo esse processo é uma conduta diária. Nós estamos nessa encarnação, então nós precisamos prestar atenção nas nossas atitudes diariamente. Como você colocou, estamos aqui para evoluir, chegarmos a estados crísticos, como o de Cristo, né? É um processo de milhares de anos, sim, mas através do nosso aperfeiçoamento moral, nós iremos conquistar esses degraus da evolução. Cuidar do corpo segundo as alternativas de saúde e enfermidade, porque, como você disse, o estresse, né, de excesso de trabalho, de barulho, ele desgasta o nosso corpo, né? Desgasta e faz com que o instrumento que é para que nós consigamos alcançar essa evolução, ele fique danificado, né? Nós precisamos da energia do corpo físico, né? Nós podemos muito bem, através do espírito, agir pela nossa própria vontade, né? Mas como que nós vamos agir, né, se nós não tivermos o corpo físico para a gente movimentar as mãos, os braços, as pernas, para nós tentarmos termos a batida do nosso coração? Então a gente precisa desse corpo físico, mas cuidando bem também do nosso espírito, né? Então é muito importante a gente levar na linha, levar à risca o cuidado com o nosso corpo físico. Por quê? Porque quanto mais saúde eu tenho, mais vontade de produzir boas energias, né, bons pensamentos, o meu corpo físico oferece. Não que o espírito ele não ofereça isso, ele oferece. Mas se nós estamos encarnados nesse plano, nós precisamos do corpo físico. Então, exatamente. Tem que ser real. Ele comenta assim, para a alma, essa prisioneira viva se expanda, né, para que ela se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Eu achei ótimas essas 3 palavras, né? O corpo tem que estar são, disposto e forte. Como você falou, mente sã, corpo são, e uma coisa depende da outra, para que o corpo... Então, a gente tem que cuidar, atividade física, alimentos, né? O que a gente está colocando dentro desse envoltório que nos é o instrumento da nossa evolução. Falou agora, tem uma mensagem, a parte aqui, 2 sistemas se defrontam, o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Aí ele coloca aqui, 2 violências quase tão insensatas, uma quanto a outra, né? Porque você não pode nem degradar o corpo e nem desprezar a alma. E essa tendência materialista que nós estamos vendo até mesmo em doutrinas religiosas que lidam com a ostentação, com coisas que não tem nada a ver com Jesus. Porque o exemplo de Jesus sempre foi a humildade, né? E nessa humildade material, ele envolvia também a cuidados com o corpo, né? Porque você não precisa ser extravagante para poder ostentar de tudo, não é isso? A doutrina do espírito ela é muito rica, né, em conhecimentos. Nós podemos prender o corpo físico, né? Mas o espírito ele está liberto, né? Às vezes nós não podemos usar o corpo físico para nós nos movimentarmos através do nosso pensamento, né? Mas nós vamos agindo conforme a nossa vontade, o que seja, né? Às vezes o meu desejo através do pensamento ele também pode criar, né? Olha só que interessante, né? O pensamento. Exatamente. Não, isso é um fato. A primeira coisa, toda a energia vem do pensamento. Depois, no momento que você verbaliza, ela já está se concretizando. Se você vai fazer aquilo que você pensou, a gente não sabe, mas que a energia foi gerada, foi. Então, é isso que a gente tem que cuidar do corpo para poder ir do espírito para o tipo de energia que a gente está gerando nos nossos pensamentos.
né? Aí vem essa parte, não castigueis o corpo pelas faltas que vosso livre-arbítrio o induziu a cometer. Gente, o corpo não vai sozinho, o corpo não age sozinho, o corpo ele é movido pelo pensamento, pela intenção, a intenção pela vontade, e essa vontade, essa intenção vem de onde? Do Espírito. De nós, né? Exatamente. Então, no que nós estamos conduzindo a isso ou aquilo, a responsabilidade é do nosso espírito. E não aí depois você vai martirizar o corpo. O corpo não tem culpa, né? Não. Pelo contrário, né? Ainda vai dar mais trabalho para nós se desligar desse corpo, muitas vezes judiado por nós mesmos, né? Exatamente, né? As pessoas vão para uma festa, bebem, ingerem drogas ou qualquer coisa, e depois, ai meu Deus, como é que eu fiquei desse jeito? Como? Você se dispôs a beber, você usou a substância, você ficou degradado. Isso sem contar que toda ação nossa, ela está acompanhada pela nossa egrégora, né? Pelas nossas companhias espirituais, que fazem uso de tudo que a gente está usufruindo naquele momento, né? Seja da comida, comer, né? Assim, exageradamente, né? Eu recebi até um convite, vai ter um negócio aqui em Salvador, do barbecue, não sei o quê, paga não sei quanto para você passar 6 horas comendo. Eu falei, meu Deus, eu não sirvo para um lugar desse de jeito nenhum. Carne, churrasco, essas coisas, festival de churrasco, né? Eu falei, meu Deus, nem que eu quisesse, eu não tenho condições. Eu vou comer um pedaço, 2, fico satisfeita. Pronto, acabou, foi embora. Não usei o dinheiro. Né? Então, nós temos que cuidar bem, né? Fazer valer a pena estar nesse corpo físico, né? Então, o corpo físico, ele nos oferece tudo a melhor espiritual que nós precisamos ter, né? Então, basta a gente saber conduzir certinho. É como se a gente estivesse dirigindo um carro, né? Como nós estamos dirigindo, né? Bem ou mal, né? Depressa ou devagar. Então, tudo tem que ter um meio termo, né? Exatamente. Não é martirizando o corpo que o espírito alcançará a perfeição, mas através da reforma íntima. Essa reforma íntima, gente, ela não começa agora e nem vai terminar nas próximas encarnações. Ela já deve ter começado. Talvez nós tenhamos mais consciência agora, nós estejamos mais esclarecidos, porque o Espiritismo nos traz essa dádiva do esclarecimento em relação à pluralidade das existências e à vida do nosso espírito, porque nós somos um espírito revestido num corpo de carne, né? Isso. Então, a reforma íntima, ela demanda isso, né? Da conscientização dos erros e da busca em não persistir nos mesmos. A reencarnação é o instrumento mais eficaz para o desenvolvimento do espírito, né? É dessa forma, não martirizando o corpo, né? Então, agora a gente começa a segunda parte, né? Isso, segunda parte, né? Tem alguém no chat? Eu não estou vendo aqui. Deixa eu olhar também, que eu não... Elielson Tavares, da Anunciação. Tavares. Ah, o Biraci, meu amigo lindo, aqui de Salvador. Um abraço a todos. Um beijo grande, né? Obrigada pela presença, Biraci, muito obrigada. Então vamos para a segunda parte agora, que é a lição do de Viva. Hoje é o tema não duvideis, né? Como está a nossa relação conosco mesmo, com a nossa fé, né? Como que está sendo feito isso, né? De que forma, né? Será que nós temos convicção do que nós estamos pedindo? Exatamente. Vamos lá. É isso que nós vamos ver aqui. Então, lição 165, não duvides. O que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. É de Tiago 1,6. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor.
A força coagulante dos teus pensamentos, as realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma. Porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação, nesse ou naquele setor do progresso material. Mas a hesitação do mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores, ou melhor, de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio, perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Essa aqui é a parte final. Aquela ali é a parte final. Não. Tá certo. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro da nossa vitória. É nessa peregrinação incansável. Não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Aí é a parte final. Legal. Eu gostei muito mesmo. Essa lição, ela nos traz reflexões muito importantes quanto a nós mesmos, no sentido de que nós somos parte de um todo. Nossa luz, nossa centelha divina, a minha, a sua, Sandro, a de todos que neste planeta, ela forma uma só. E que a gente está aqui para dar essa avançada, né? O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, assim, quem duvida não sabe muito para onde vai, né? E só para a gente fazer uma comparação, né, Joel? Sim. A comparação com a onda do mar, eu até escrevi aqui, para mim não esqueci. A comparação da onda do mar, levada e agitada pelo vento, ilustra a instabilidade e a falta de direção de quem a duvida. Então, muitas das vezes, nós temos essa instabilidade moral, né, essa instabilidade intelectual. Quantas vezes eu já não fiz a mesma coisa? E aí, quando vou fazer novamente, eu ainda tenho aquela dúvida. Quantas vezes eu já não caí no mesmo buraco e, ao passar lá, ainda a gente fica pensando, será que eu vou cair de novo? Né? Então, a gente fica com essa dúvida. Então, como fala aqui, né? A gente fica nessa instabilidade. Né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Então, a gente fica nessa dúvida conosco mesmo. Mas o que é essa dúvida comigo? Né? Essa dúvida com nós mesmos? É a falta, né, de convicção do que a gente é, né? Do que a gente pensa, do que a gente faz. Será que o que eu tenho feito, né, tem sido bom para mim? Né? Eu tenho ajudado o meu próximo com aquilo que eu estou realizando? Né? Para que eu não haja dúvida dentro de mim, não. Eu fiz, deu tudo certo. Né? Automaticamente você já vai criando ali uma barreira onde você vai criando foco na sua fé. Né? Vai se alimentando daquelas energias boas. Não, vai dar tudo certo. Né? Aí a gente começa a lembrar das coisas boas que a gente fez, as energias boas que estão conosco. Aí a gente não cai nesse caminho negativo. Né? A gente faz com convicção. Não, vai dar certo. Né? Eu fiz a primeira vez, a segunda, a terceira, vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu tenho feito as melhores escolhas, né? Tomado as melhores atitudes.
Então, não há como dar errado. Se a gente trabalha em favor do correto, do bem, não há como dar errado. Né? Exatamente. O que pode causar em nós é dúvida ainda. Né? Por quê? Porque ainda eu estou naquela instabilidade. E ele fala assim: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida interponha, como sombra, entre a tua necessidade e o poder do Senhor. É que nós, muitas vezes, Sandro, nós nos apegamos àquilo que na nossa mente é a solução. E nem sempre a solução ela vem da forma que nós queremos. Por isso que nós vacilamos muitas vezes. E a força coagulante dos teus pensamentos, quer dizer, essa força que não é firme nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo. É você Sim. que faz com que vacile, né? Que nós sejamos, que vacilemos nas nossas escolhas. E ainda fala aqui também, né, que nós somos influenciados por diferentes pensamentos, diferentes ideias, né, quando a gente tem essa dúvida, né? Então, isso invade nós, isso toca em nós. Será que faço, será que não faço? Será que eu estou certo ou não estou certo, né? É aquela velha história, né? A gente faz, como eu já comentei, a gente faz a mesma coisa várias vezes repetida. Aí, num determinado momento, nós somos influenciados, né, por essas ideias de não fazer ou fazer, e isso acaba nos contagiando, né? Por quê? Exatamente. Por causa da falta do nosso raciocínio, né, da nossa vontade. Exatamente, né? A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias, né? Então, a gente tem que acreditar, nossa fé, nós não temos como duvidar da existência de Deus. E, com isso, sermos firmes para poder continuar nesta labuta, nesse trabalho constante. Né? E o que Emmanuel coloca também para nós aí é para nós cuidar do nosso pensamento, né, João? O que nós temos pensado, né? De que forma nós temos agido, né, perante algumas situações, né? Às vezes nós queremos alguma coisa, alcançar alguma coisa, e nós já colocamos aquela vontade em primeiro lugar, sem se importar com aquele que está à nossa frente. Né? Não, eu vou pegar, vou fazer. Não, peraí, né? Atrás da minha vontade, ou melhor, na frente da minha vontade, existem outras vontades. E através do meu pensamento, existem outros pensamentos. Então, é isso que nós precisamos cuidar. É nessa instabilidade que nós vivemos ainda, né? Exatamente. E eu achei muito bom isso aqui, ó. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. E ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Quantas pessoas a gente conhece, situações de pessoas que estão constantemente se desajudando. Eu achei bonita essa imagem, eu sempre gostei dessas imagens dos anjos, assim, mesmo esses anjos cristãos são bonitos, que representam a proteção da criança, que é a representação do inocente, né? E é igual aquela situação, você não pode, quando é criança, a gente pega um remédio, enfia na goela da criança, tampa a boca, ela engole e pronto. Mas cresce, você não pode fazer mais isso, né? Eu não posso chegar para você, que se você tiver com uma dor, e falar, olha, Sandro, o remédio está aqui, eu não vou enfiar na sua boca. Eu vou botar ele do lado, na sua mesa, com um copo d'água. Você vai beber o remédio se você quiser. Mas para isso, você não vai poder fazer isso, fazer aquilo outro. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Aí você não quer. Tem gente que não quer abrir mão de certas coisas. Então está se desajudando. Né? Se não favorece. Para que até o próprio anjo da guarda vibre. Às vezes ele está tentando conectar com a pessoa e a pessoa está noutra vibração, num outro padrão vibratório, que fica difícil conectar. Né? Até Tiago fala aqui, né, João, que
Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar. Assim, é como nós estávamos comentando, né? Mas quando nós pedirmos a Deus, isso é muito interessante, né? Que Tiago fala muito isso aqui. De que forma que nós estamos pedindo, né? Qual é a nossa vontade no pedido daquilo que eu quero? Ah, Senhor, eu queria alcançar tal coisa, mas espera aí, né? Simplesmente só esperar chegar até nós, né? Exatamente. Então, Eu para que vou não haja dúvida nesse pedido, eu vou entrar com o quê? Com a minha vontade, né? Com o meu desejo. Não, eu sei que Deus está comigo, né? Eu vou fazer isso e vai dar tudo certo, né? Com as Exatamente. boas atitudes, com os bons relacionamentos, que nós precisamos também ter esse relacionamento bom. Por quê? Porque nós nunca vamos fazer algo sozinho. Sempre tem Exatamente. que nós vamos ter que pedir, né? Ou compartilhar alguma coisa para nós podermos recebermos. Exatamente. Eu vou aproveitar agora e dar uma lida aqui no chat, né? Que as pessoas, o Elielson Tavares deu boa noite, Biraci, boa noite para todo mundo, Zoraide, boa noite, Marlene de Nilópolis, Rio de Janeiro, né? Boa noite também, né? Marlene, se a gente não se trata bem, como querer que os outros nos tratem bem? Né? Legal. Exatamente. Essas atitudes refletem, é o complemento perfeito da lição do Evangelho, né? Porque é o cuidado com o corpo e com a alma, com o espírito, e para a gente entender e nortear, né? Compreendendo o impositivo de confiança em Deus, no bem, que deve nortear-nos para frente. O que é nortear? Dar um norte, porque tem pessoas desnorteadas. Há momentos que todos nós ficamos desnorteados, ficamos sem o norte, mas recorramos à prece, à fé, tomamos um banho, pedindo a Deus que leve embora as energias negativas, para que a gente continue, insistamos no bem, procurando com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo, né? Então, muitas das vezes nós desanimamos fácil, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e daí vem como aquilo que eu falei, aquele pensamento, né, de desânimo, né, aquele pensamento de dúvida, será que eu faço, será que não faço, será que eu vou, será que eu vou na casa espírita hoje não vou, né? Então a gente fica naquele desânimo, né? A gente não pode pensar nisso. Nós temos que pensar no nosso objetivo espiritual, né? Quantas coisas boas eu não vou conseguir se eu realizar aquilo que eu quero? Pode ser que não dê certo na primeira vez, né? Pode ser que não seja o momento aquela primeira vez, mas pelo menos nós fizemos a nossa parte. Não, eu fiz o meu melhor, não deu certo? Ótimo, vai surgir uma outra oportunidade. Quem sabe isso não seria melhor para mim, né? Então, é essa relação conosco mesmo, né? Essa nossa fé. É nós olharmos para dentro de nós, olharmos para dentro de nós, da capacidade que nós temos. Olha quanta coisa nós podemos realizar. Né? Isso. E não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Esse hoje ou amanhã, a gente já vem tentando há muitas encarnações. E tenhamos fé de que vamos triunfar. Triunfar em quê? Em mudarmos a nós mesmos. Triunfar com a nossa reforma íntima. Porque o objetivo da nossa existência, enquanto espírito eterno, é o progresso e evolução moral. E através do nosso estudo, nosso esforço, nosso trabalho material, do nosso cuidado com o corpo, nós alcançaremos. É isso aí. Vai trabalhar e fazer o melhor que pudermos. Olha só. Então, quando o Emmanuel traz essa referência para nós, vale trabalhar, fazer o melhor que pudermos, né? É nós exercitarmos a nossa capacidade. Aquele conhecimento que nós temos, né? Guardado aqui, né? Alguma coisa que eu aprendi há muito tempo, hoje surgiu a oportunidade de nós usarmos ele. De que forma que nós estamos
usando aquilo, né? Então, não podemos ter essa dúvida daquilo que nós conhecemos, né? Nós temos que engajar isso aí, tocar em frente aquilo que nós falamos. Não deu certo? Tenha paciência, né? Vamos fazer o nosso melhor, vai dar tudo certo. Então, se cada um fizer a sua parte, todas as coisas melhoram, né? Tudo vai se melhorando. Exatamente. O trabalho, vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos em tudo. Se é para fazer uma comida, faça a comida melhor que você puder. Vai estudar, arruma um ambiente, mantenha seu ambiente limpo, suas coisas. Eu sempre falo com minha filha, né, no trabalho, quem está começando agora, fala, filha, você está estagiando na empresa, não tenha preguiça de pegar e deixar a sua sala, a sua mesa limpa, arrumada, né? Porque tem esse povo que começa agora já acha que é dono de tudo. Mas, né? Faça o exercício de promover o seu bem-estar no seu ambiente de trabalho, né? Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Olha aqui, sem fadiga, né? Infatigavelmente, quando a gente está fatigado, a gente está cansado, né? Eu estou fatigado. Eu falo fadigado, meu pai falava fadigado. Mas é porque o infatigavelmente, o in é o prefixo da negação. Infatigavelmente, sem cansaço, sem desanimar. A gente precisa estar sempre avante, sem desânimo. Não é isso? Mesmo porque o conhecimento ele não pode nos prender, né? Ele nos dá a asa da liberdade, do quê? De usarmos cada vez mais tudo aquilo que nós aprendemos. Né? E quando fala aqui, eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro da nossa vitória. Eu peguei essa imagem de Jesus. A gente estando caminhando com o nosso propósito de vencer, seguindo os exemplos de Jesus, nós vamos estar sempre caminhando no bem, né? E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte. Então, é com o exercício, é com a prática. A prática leva à perfeição de confiança, do exercício da oração, né? Nós podemos viver aprendendo mais, né? Trabalhando mais, como o Emmanuel coloca para nós aí, né? Sem ter nenhuma dúvida daquilo que nós necessitamos e precisamos trabalhar com aquilo, né? Ou, como ele fala da morte, o que é a morte, né? Nessa referência de Emmanuel? É ficar parado, estagnado, né? Achando que nada vai dar certo, né? Sempre pairando a dúvida sobre nós, né? Achando que nós não temos mais nada para poder melhorar. E isso aí é errado. Nós temos que trabalhar, como fala ali, ó, trabalhar com amor, né? Através do nosso conhecimento, dá um up na nossa vida. Exatamente. Né? Cada vez mais. Eu conheço amigos, Joel, meus amigos, que tem 4, 5 faculdades e não quer parar. Não, eu quero estudar mais, eu quero ter mais conhecimento. Por quê? Porque ele pensa que não é só nessa vida que eu vou usar. Exatamente. Nós tivemos aqui um exemplo de Valdo Franco, ele mesmo contou isso, que estava numa palestra, uma senhora de 80 anos tinha acabado de fazer uma faculdade de Direito, ele virou assim, mas por que você está fazendo Direito? Ela virou para ele e falou, sou reencarnacionista. Ele falou, me calou a boca, eu estou já preparando para a próxima. Né? Eu lembro, eu não sei se vocês, amigos, já viram na televisão, eu não sei se ela está encarnada aí, Maria Menck, ela era uma nadadora. Em poucos anos ela nadava. Lógico, tudo no limite dela. Ela não está ali para competir, né? Mas o exemplo dela, né? O exemplo dela de querer viver, né? Sabendo que pela sua idade ela pode nadar, ela pode dar as braçadas dela na piscina. Isso é muito comovente para nós. Né? Olha, e outra coisa, é um exemplo, né? Porque a gente, quando chegamos a um propósito aqui, material, né, de conquista, e agora o que eu vou fazer? Arrume outra coisa, arrume outra atividade, né? Que seja para servir, né? Deixa eu ler aqui o chat, né? A Zoraide Ferreira Gomes, que é sua amiga,
Sandro, ela colocou aqui, sempre grata, Sandro, por me dar um livro para ler que me mostrou outro lado da vida, que Jesus abençoe. Um abraço, Zoraide, né? O Beraci colocou assim, o entendimento que somos espíritos eternos seria o alicerce para entendermos o nosso projeto de compreensão da verdadeira vida, né? A Alzeni colocou a família, né? Amigos e família, eu não entendi direito, viu, Alzeni? Priscila, Calquete e família, né? A Alzeni colocou aí. Então, é isso, a gente está aqui nesse processo. Essa é a que eu falo que eu adoro no Espiritismo, que é a gente ter essa capacidade de olhar para frente, de entender que estamos aqui para recomeçarmos todas as manhãs. Sim. Que mensagem linda esse de Emmanuel, né? Então ele faz com que nós pensemos em nós, né? Na minha dúvida, olha só, é muito interessante, é de nós pensarmos que a nossa vida, a nossa dúvida é somente a nossa, e não é. Não. Quantos são arrastados pelo nosso exemplo? Tanto o exemplo do mal como o exemplo do bem. Então, não podemos ficar na dúvida. Vamos fazer algo. Ajuda ou não ajuda aquela pessoa que está caída na rua? Olha só, isso é muito interessante. Parte do nosso sentimento, da nossa boa vontade, né? Além de tudo isso, nós temos que enxergar o quê? Olha o exemplo que nós estamos dando, né? Não pelo nosso orgulho, mas para a melhor de todos. Para a melhor de todos. Então, vale a pena a gente se esforçar sobre isso. Exatamente. Confiemos em Jesus. Sejamos hoje melhores do que ontem. Tenhamos fé em cada amanhecer. Nós estamos aqui com o propósito de evoluir, de termos todas essas experiências para agregarmos valores, agregarmos uma construção profunda naquilo que nós acreditamos. E a lição, tanto do Evangelho como do livro Fonte Viva, ela veio para que a gente não duvide dessa força, não duvide da presença de Jesus em nossas vidas e dos nossos irmãos que nos guarda, que nos favorece para poder a gente estar sempre tentando alcançar. Então, que tenhamos essa fé, sim, que tenhamos essa força, né, para poder a gente estar sempre em busca, né? Muitas das vezes nós deixamos de acreditar naquilo que nós podemos agir, né? Daquilo que nós podemos extrair de nós, né? Então, nós podemos e devemos exercitarmos, né? Termos mais coragem, sermos audaciosos em relação a nós mesmos, né? Porque ninguém, como você falou, na questão do remédio, né? Alguém vai trazer o remédio e dar na minha boca? Não vai, né? O que eu preciso? Exatamente. Eu preciso dar o primeiro passo, né? Na saúde, quando eu fico doente, eu primeiro tenho que dar o meu primeiro passo, o que seja. Eu vou ficar numa cama lá reclamando? Não, eu tenho médico, né? Alguém marcou, tudo bem, eu não consigo marcar o médico, alguém marcou esse médico para mim. Qual que é o meu papel? Não, eu vou levantar, vou tomar um banho, né? Vou procurar chegar um pouco adiantado na minha consulta. Então, tudo isso parte de mim, da minha vontade. E nós não podemos duvidar de nós. Nós temos todo esse recurso dentro de cada um de nós. Sim. Aqui no chat, a Alzeni, ela colocou assim, ela está lembrando, eu acho que, não sei se é prece, né, mas é Claudete, Silva, Luana, Daiane Família, Noema Ferreira Evaristo, José Luiz, Força, Sabedoria, Equilíbrio, né? Santiago Sonner, Autismo tipo 1, Ian Lucas, Luana, né? O Bira coloca assim, tudo depende de cada um de nós na busca de nossas transformações interior,
sermos pessoas melhores. Esse é o objetivo, a transformação individual. Lembrando, o processo é individual, mas a evolução é coletiva. Nós não vamos sozinhos. E nós, a quem nós estamos agregados, por alguma razão, por exemplo, de um tempo para cá, nossos destinos se cruzaram, né, Sandro? Então, mesmo estando distantes, nossa evolução já está conectada. Quem diria que nós íamos nos conhecer um dia, né? Exatamente. Foi através do Tavares. É isso. Então, nós já estamos conectados. E todas as pessoas que passam pela nossa vida, porque o processo, o esforço é individual, mas é coletivo. Nós já estamos aqui, vocês que estão no chat, por alguma razão, estão aqui, nós estamos conectados, e a espiritualidade sabe disso. A espiritualidade está atendendo a todas as intenções, porque estamos reunidos em nome de Jesus. E onde houver 2 ou mais reunidos, né, Sandro? Sim. Lá ele estará. E nós estamos reunidos com muitas pessoas, né? Não precisamos estar reunidos de forma material. Estamos com o nosso pensamento conectados. É isso? Sandro, agora é com você, né? Então, nós vamos fazendo finalizando o nosso evangelho para o irmão de hoje, né? Eu só queria dizer para Alzeni, né? Isso. Para Alzeni e todos os amigos do chat aí, como a Joana falou, quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, nós estamos tendo o amparo da espiritualidade. Nós estamos sempre sendo ajudados pelos nossos irmãos espirituais. E quando nós olhamos para o nosso irmão, né, com o pensamento voltado ao bem, eles também estão recebendo assim como nós. Então, nós vamos dirigir essa prece a todos eles, né, se nossos irmãos... Exatamente. Que fazem, às vezes, um tratamento, aqueles que passam muitas das vezes, uma enfermidade grave, né, e tem aquela dificuldade, às vezes, de locomover, como nós falamos, eles também estão recebendo a ajuda dos nossos mentores espirituais, a ajuda daqueles benfeitores espirituais que estão do nosso lado muitas das vezes. Então, nós rogamos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, por todos os nossos irmãos espirituais, que atendem a todos os nossos irmãos necessitados, segundo o mérito e o merecimento de cada um, e que a vontade de Deus sempre prevaleça sobre a nossa vontade, que é a vontade de amor, a vontade de amar e a vontade de respeito ao nosso próximo. Que assim seja, e uma boa semana a todos. Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.